Bem-vindos a Bosta, uma charmosa cidade que fica na costa da ilha da Sardenha, na Itália. Eu não conhecia nada sobre Bosta, mas a capa desse jogo me chamou muita atenção. Olha que coisa linda, cara. E isso aqui, se vocês pesquisarem um pouco na internet, é exatamente como se parece a cidade de Bosta. E esse jogo é um jogo baseado nessa charmosíssima cidade que fica na Itália. Hoje a gente vai aprender como se joga Bossa sem manual. Então, sem mais delongas, vamos para a mesa. Eu já deixei aqui mais ou menos pronto o setup para uma partida com 2 jogadores. Então, o que a gente vai fazer é pegar o tabuleiro do jogo, colocar ele aqui ao centro da mesa. Cada jogador vai pegar o seu tabuleiro de jogador, suas peças, que vão ter um match aqui com o desenho. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui, ó, você pode ver que o desenho do meu tabuleiro é um sol. Eu pego um solzinho. Esse jogador aqui tem esqueci como se chama isso. Tem um nome técnico para isso. Mas, enfim, essa tinta com pincel e pega o seu tokenzinho. Os jogadores, então, vão pegar os seus tokens e deixar aqui acima da trilha de pontuação. Cada um dos jogadores também pega pecinhas de madeira que vão representar cada uma das trilhas que a gente pode subir aqui. E as trilhas, elas são... Deixa eu me lembrar os nomes, vocês sabem que eu sou péssimo. A trilha de peixe, a trilha de tecido e a trilha de... a gente pode chamar de... Ele chama de artesanato, vasos, né? Enfim. Beleza. Além disso, cada jogador vai ganhar 4 cartas de objetivo. Essas cartas de objetivo vão ser pontuações que os jogadores vão poder fazer no final do jogo. E eles vão ficar com essas 4 cartas até o fim do jogo. E no final do jogo eles vão escolher 2 delas para pontuar. Cada jogador também vai receber uma carta de casa inicial. A gente vai embaralhar esse deck e vai entregar uma para cada jogador e já vai ficar aqui do ladinho do seu tabuleiro. E é essa a preparação para cada um dos jogadores. Além disso, a gente vai preparar os 3 decks. Então o jogo vai acontecer durante 3 eras diferentes. Para cada um desses decks, a gente vai tirar uma quantidade de cartas dependendo da quantidade de jogadores que a gente estiver jogando. Numa partida para 2 jogadores, que é o que a gente está simulando aqui, a gente vai tirar 17 cartas. Numa partida para 3 jogadores, a gente vai tirar 12 cartas. Numa partida para 4 jogadores, a gente vai tirar 7 cartas. E numa partida para 5 jogadores, a gente vai tirar 2 cartas. Então, o jogo vai de 2 a 5 jogadores. A gente já preparou esses baralhos, tirando todas as cartas necessárias. A gente vai fazer uma reserva aqui com dinheiro, ao alcance de todos os jogadores. E uma outra reserva com esses tokens de 100 pontos. Então, quando o jogador ultrapassar os 100 pontos, ele pega um token desse para marcar isso. Depois a gente determina o jogador inicial com um método que vocês queiram. E esse jogador recebe o token de primeiro jogador. A partir daí, a gente só precisa pegar o deck da primeira temporada e revelar as 4 primeiras cartas que tiverem no topo do deck. E agora, tão simples como os jogadores vão alternar em ordem de turno, partindo do primeiro jogador, escolhendo uma das cartas que estão aqui para comprar e fazer parte do seu bairro, né? Eu gosto de imaginar cada um desses aqui é um pedacinho ali do canto de Bossa. E a colocação dessas cartas é muito simples. Os jogadores vão tentar montar aqui... vão montar grids de 4 cartas por 4. Então eu vou pegar aqui as cartas restantes só para exemplificar o que pode e o que não pode ser feito. Sempre que um jogador comprar uma carta, ele pode decidir colocar ela dando sequência a uma linha ou começando uma nova coluna. O que é importante? O jogador ele não pode pular espaços, então ele não pode colocar uma carta aqui nesse espaço. Muito menos ele poderia colocar aqui no último espaço. Então ele sempre tem que
começar uma linha continuar uma coluna e linhas já existentes. A partir de agora, ele pode ou continuar aqui a primeira linha, ou começar aqui na segunda coluna continuar a segunda linha a partir da segunda coluna. De novo, o jogador, mesmo que ele já tenha feito aqui 3 cartas, ele não pode decidir colocar uma carta aqui nessa terceira coluna, porque ele teria um gap aqui entre a primeira carta dessa coluna e a segunda dessa, tá? A primeira carta dessa linha e a segunda dessa. Mas, se ele tivesse colocado aqui, normalmente ele poderia adicionar uma outra. Os jogadores vão continuar comprando cartas até que eles tenham completado um grid de 16 cartas. Um grid de 4x4. Nesse momento, todos os jogadores vão concluir a mesma quantidade de rodadas e a gente acaba o jogo e faz as pontuações de final de partida. Mas beleza, o que a gente faz com essas cartas que a gente coloca aqui nesse grid de 4x4? Bom, todas as cartas do jogo vão ter algum benefício impresso aqui no topo delas, no canto superior ou em toda a parte superior da carta. E basicamente o que a gente vai fazer é ativar todas as cartas da coluna ou da linha que você estiver colocando aquela carta. Então, por exemplo, nessa locação eu teria ganho esse bônus e esse outro bônus. E o que quer dizer cada um dos bônus? Eu vou tentar passar por todos aqui. Quando você tiver um bônus com um recurso isolado, ou por exemplo, com vários recursos, imagina que eu colocasse essa carta aqui, eu ganho exatamente o recurso que está ali. Então, nesse caso, se eu tivesse colocado essa carta aqui, eu teria primeiro ganho um recurso de linha, de costura, e nessa carta eu poderia escolher qualquer um desses recursos para ganhar. Vamos supor que eu escolhesse o peixe. Veja, eu ativei as 2 cartas. Num terceiro momento, se eu colocar uma carta aqui, eu posso agora ativar qualquer uma das 3 cartas que estão aqui. Eu posso agora ativar todas essas 3 cartas que estão aqui em cima. Eu não sou obrigado a ativar uma carta. Então, se eu não quiser ativar essa carta, eu não preciso, eu simplesmente passo. Isso pode acontecer por ser uma carta que dependa de um custo. Então, essa aqui, por exemplo, eu tenho que pagar 1 de dinheiro para ganhar 2 recursos de vaso. Ou porque simplesmente eu já atingi o topo da trilha de um determinado recurso. Então, se eu fosse ativar essa linha, tendo chego com peixe aqui em cima, eu não... Desculpa. Tendo chego aqui com as linhas aqui em cima, eu não poderia ativar essa carta, porque eu já tenho o máximo de recurso daquele tipo. E beleza, a gente continua colocando cartas no nosso grid. Quando eu tiver uma situação que a carta que eu coloquei, ela cumpra tanto uma coluna como uma linha, eu escolho o que eu quero ativar. Então eu posso ativar essa linha ou ativar essa linha. Lembrando, eu nunca posso escolher a ordem de ativação. Eu sempre tenho que ativar da direita para a esquerda ou de cima para baixo, quantas cartas eu conseguir. E aqui eu vou colocar mais algumas cartas aqui da primeira era para a gente conseguir ver algumas dos benefícios que a gente pode ter. Bom, de novo, quando tiver um desenho de uma das trilhas, você simplesmente ganha esse recurso. Esse aqui ele vai me dar uma moeda e um vaso, um recurso de vaso. Esse aqui vai me dar uma moeda para cada carta verde que eu tenha no meu grid. E aí não precisa ser da linha que eu estou olhando, é do grid inteiro. Essa carta ela vai ter de diversas cores. Essa aqui eu vou trocar um desses recursos por 4 pontos de vitórias, assim como esse, ó. Então cada um é um recurso diferente que eu tenho que trocar para ganhar 4 pontos de vitória. Nessa outra eu posso trocar uma moeda para ganhar 2 recursos. E por último eu ganho uma moeda para cada cor. A gente já viu aqui, para cada carta daquela cor que eu tenha. Beleza, os jogadores vão seguir comprando cartas do mercado principal, até que em algum momento a gente precise repor a quarta carta, né? Sempre a gente vai ter 4 cartas aqui. Então, em algum momento que a gente precise repor este baralho, e a gente, né, imagina que esse jogador comprou essa carta e alocou aqui, resolveu tudo que precisava resolver,
e a gente não tem mais cartas dessa era. O que a gente vai fazer é que a gente vai descartar todas essas cartas. Elas são descartadas, não voltam mais para o jogo. E os jogadores vão poder trocar suas cartas, suas moedas, desculpa. Acabei não dando o outro zoom. Deixa eu colocar aqui. Eles vão trocar suas moedas por pontos. Veja que nessa fase eles são obrigados a trocar a quantidade de moedas que eles conseguirem. Então, se o jogador tiver 5 moedas, ele tem que trocar 4 moedas por 6 pontos de vitória. Se o jogador tiver 28 moedas, ele vai trocar 22 moedas por 24 pontos de vitória. Então, nesse momento, os jogadores são obrigados a trocar as suas cartas. E aí a gente começa uma nova rodada, recarregando aqui o mercado principal, repreenchendo ele. E vamos supor que a gente tivesse assim, o jogador que estiver mais atrás na linha, na trilha de pontuação, começa escolhendo que carta que ele quer. Aqui a gente vai ter cartas um pouco mais poderosas. Conforme os níveis vão passando, as cartas vão ficando mais fortes. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Essa carta, por exemplo, ela não eu só tinha no primeiro turno cartas que me davam moedas. Essa me dá recursos para cada carta daquela cor. As trocas por pontuação, elas ficam mais fortes. Então, antes eu podia trocar um peixe para ganhar 4 pontos. E agora eu posso trocar 2 vasos para ganhar 6 pontos. Então, as cartas elas vão ficando mais fortes. E a gente vai ter diversos outros efeitos. Então, essa, por exemplo, ao invés de ganhar um recurso, né, qualquer que eu escolha, aqui eu ganho 2 recursos. Essa daqui é super interessante. Eu troco um recurso sempre que você tiver essa cestinha. É o número de recursos que tem dentro dela para ganhar essa pontuação. Então, nesse caso, eu gastaria um de cada um dos 3 recursos. Lembrando que os recursos estão aqui nas trilhas. Para ganhar 5 pontos de vitória e 3 moedas. E, basicamente, o que a gente vai ter são efeitos muito parecidos com esses. Beleza, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro turno. Os jogadores eles vão trocar todas as moedas que eles tenham por ponto de vitória. E lembrando que eles são obrigados a fazer isso. E novamente, na ordem de turno, o primeiro jogador vai decidir que carta ele quer comprar. Aqui na terceira era, as cartas são ainda mais fortes. Então aqui pegando alguns exemplos. Essa carta, ela deixa você gastar você ganhar 1 ponto de vitória e 1 recurso de linha a cada carta azul que tenha no seu grid. Essa outra, ela nos deixa trocar 2 recursos de cada um para ganhar 10 pontos de vitória e 6 de dinheiro. Essa outra, a gente pode gastar quaisquer 3 recursos, sendo que eles precisam ser o mesmo, para ganhar 8 pontos de vitória. E a gente vai fazendo essas compras até que algum jogador desencadeia o fim do jogo, que é ter um grid de 4x4. Nesse momento, os jogadores vão trocar as suas últimas moedas, e qualquer moeda adicional é perdida. Os jogadores vão ganhar uma quantidade de pontos dependendo de onde eles estejam aqui na trilha de recurso. Então, por exemplo, esse jogador ganharia 5 do recurso de tinta, de vaso, mais 3 do recurso de linha e mais 3 do recurso de peixe. Então ele teria ganhado 5 com 6, 11 pontos de vitória automaticamente. E por fim, os jogadores vão pegar suas cartas de objetivo. Vão olhar muito bem quais vão ajudar mais eles a pontuar. Vai escolher 2 dessas cartas de objetivo, ganhar os seus pontos dependendo de como você cumpriu esse objetivo. E o jogador que tiver mais pontos no fim do jogo é o grande vencedor de bossa. Bom, esse jogo é muito divertido. É literalmente um quebra-cabeça. E cada carta que você coloca vai te dar bônus, vai te dar algum recurso, vai te dar dinheiro, vai te dar pontuação de vitória. Então você está tentando montar esse grid ao mesmo tempo que você quer deixar alguns espaços para ganhar mais pontos, seja esses pontos vindo de cartas de objetivo que você vai ter no início do jogo, ou dos próprios bônus que estão nas cartas, né? Então, de repente, eu quero esperar para fazer um combo, só que se eu não colocar aqui, eu não consigo encaixar em outro lugar. Então, são muitas decisões
que a gente vai fazer durante o jogo bem interessantes. É um quebra-cabeça muito gostoso de se fazer. Esse é um jogo da Funko Jogos, né? Aquela mesma empresa que faz aqueles bonecos cabeçudos. Mas é um jogo muito divertido, um jogo muito legal. Tá bom, eu acho que é assim que se joga Bossa sem manual. Se você gostou do vídeo, se interessou, achou que foi legal a didática, compartilhe aí com os seus amigos, deixe seu like, deixe seu comentário, isso ajuda muito, a gente está só começando aqui com o canal, então qualquer apoio é muito importante. A gente se vê na próxima, muito obrigado e tchau, tchau!